Bom, boa tarde a todos. Nós estamos iniciando mais um Seminários do PPEA, da Universidade Federal de Ouro Preto e do Programa de Graduação em Economia Aplicada. No dia de hoje, nós recebemos o professor Dr. Ivair Ramos Silva. Então, em primeiro lugar, muito obrigado, Ivair, por disponibilizar o seu tempo e por trazer um debate tão interessante para esses seminários. Gostaria de informar ainda que, após a palestra, nós teremos 2 rodadas de perguntas e, além disso, uma lista de presença estará disponível para todos os participantes, o que dá o direito a receber um certificado depois dessa palestra. O professor Ivair, ele possui pós-doutorado em estatística pela Harvard Medical School, em Boston, nos Estados Unidos, é bacharel, mestre e doutor em estatística pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é professor do Departamento de Estatística e no Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada, o PPEA, ambos da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Leciona disciplinas relacionadas à inferência estatística, processos estocásticos, teoria de probabilidades e análise de séries temporais. Ele atua em parceria com pesquisadores da Harvard Medical School no desenvolvimento da teoria em análise sequencial com aplicações ao monitoramento da segurança de drogas e vacinas pós-comercializadas. As principais áreas de pesquisa do professor Ivair são fundamentos de inferência estatística, métodos Monte Carlo, otimização em análise sequencial, métodos computacionais em testes sequenciais, análise multivariada em alta dimensão, estatística espacial, inferência e séries temporais. Bom, hoje o professor Ivair, ele falará sobre Monte Carlo Test for Stochastic Trend in Linear Structural Models for the Location Scale Family. Ivair, mais uma vez, muito obrigado. E agora o palco é todo seu. Muito obrigado, Diogo, pela apresentação, muito obrigado pelas palavras, e eu agradeço a todos que estão assistindo essa apresentação. Eu vou tentar fazer... mostrar as ideias e os resultados desse trabalho que eu vou apresentar de um jeito mais calmo e bem, tentando ser didático, porque a intenção é passar a ideia do método, tentar convencê-los a usar o método, na verdade, também. E aí eu gostaria que quem se sentir à vontade e quiser fazer alguma pergunta, não sei se o Diogo se o Diogo não gostar da ideia, tudo bem, eu entendo, aí a gente deixa para o final. Mas quem achar que tem alguma coisa aqui no meio da apresentação, poderá, se me perguntar, poderá ajudar a entender melhor, eu fico grato e terei o prazer de responder e tirar alguma dúvida durante a apresentação. Mas, é claro, já sei que é importante a gente respeitar a regra do seminário, que é deixar as perguntas. Acho ótima a sua ideia. Desculpa te cortar aí, velho. Acho ótima a sua ideia. Então, por favor, fiquem à vontade para interromper o Ivair e fazer um bate-papo com ele em relação ao artigo. Obrigado, Ivair. Claro, claro. E se precisar, no final também, a gente pode conversar mais dentro do prazo que a gente tiver e tal. Então, eu vou de novo compartilhar a tela. Vocês vão perceber que a gente está em casa, de vez em quando vai dar o som dos meus filhos aqui, mas eu acredito que não vai atrapalhar muito, não. Então, deu para ver, né? Sim, já estamos vendo. Beleza. Então, como disse o Diogo, o professor Diogo apresentou muito bem a ideia dessa apresentação é falar sobre um método para fazer a decisão entre se o termo de tendência de uma série temporal analisada é estocástico ou determinístico. E o método desenvolvido, que é proposto no artigo que eu vou apresentar aqui, ele é baseado em simulação Monte Carlo. E como eu trabalhei muito tempo com métodos Monte Carlo, eu tenho um viés, geralmente, quando eu olho para um problema, eu já começo a querer pensar em como resolvê-lo usando método Monte Carlo, porque eu acho que é uma metodologia muito geral e funciona bem para os diferentes problemas que a gente pode enfrentar envolvendo inferência estatística. Então, a ideia foi desenvolver um teste Monte Carlo para essa pergunta, para uma série temporal que possa ser descrita com componentes não observáveis de uma forma linear,
em que a estrutura básica geralmente um termo de nível, uma tendência, será que esse termo de tendência é estocástico ou determinístico? Aleatório ou determinístico? É importante sempre lembrar de agradecer o órgão de fomento, o CNPq, que oferece a bolsa de produtividade para essa e outras pesquisas, então eu sou grato a isso, claro. E aí o objetivo, como eu disse, tem um método que eu quero apresentar, que é o tempo do artigo, então o objetivo é mostrar os resultados desse artigo. E aqui é uma curiosidade, porque eu sei que tem muito aluno de graduação aqui, muito aluno, não sei se tem de graduação, mas eu sei que tem os nossos alunos da pós, tem alguns aqui, e eu queria usar essa oportunidade para poder falar uma palavra motivacional, porque quando a gente começa na carreira acadêmica, começa a cobrança também por publicação de artigos. E esse artigo específico tem uma história muito interessante, porque e ela visa, a forma como essa coisa aconteceu, como esse artigo acabou sendo publicado, eu acho importante contar, resumidamente aqui, tá? Só para motivá-los a não desistir de um artigo, a não desistirem de um artigo ou desistirem de uma ideia, que às vezes a coisa pode demorar um pouco a sair, mas em algum momento a publicação pode acontecer e não será menos importante ou menos satisfatório, mesmo tendo demorado, que um artigo que sai rápido. Então, a história desse artigo aqui, então, essa que é a mensagem que eu gostaria de marcar aqui. Mesmo que um artigo demore a sair, não desistam. Não desistam do trabalho de vocês, não desistam do empenho que vocês tiveram para escrever algo, para pensar em algo. Insistam, se for necessário melhorar o texto do artigo, melhorar alguma coisa da metodologia, melhorem, mas não desistam da ideia. Não deixe guardado o trabalho, não pensem que o trabalho de vocês não tem valor. Sempre, as coisas que a gente faz, sempre tem algo, alguém pode querer sim ler e pode ter alguma utilidade na ciência sim, então tem que publicar, tá? Esse artigo, então já nessa linha, ressaltando que o curioso aqui é que em 2010, eu ainda estava fazendo meu doutorado na UFMG, e eu estava tendo uma aula com a professora Glaura, a querida professora Glaura, e ela, de séries temporais na pós, e ela me perguntou, porque a gente começa, quando a gente trabalha na pós, no departamento, os alunos devem estar percebendo isso agora, a gente começa a já ter mais amizade com os professores, começa a ter um convívio, até conhecer o trabalho uns dos outros, e ela sabia que eu trabalhava com teste Monte Carlo, trabalhei no mestrado e estava trabalhando no doutorado. Ela me perguntou durante a aula, ela parou a aula, ela estava falando sobre modelos estruturais, e me perguntou, olha, nesse problema aqui, como é que você usaria teste Monte Carlo para resolver isso aqui? Porque aqui a gente teria que estimar esse parâmetro, que são parâmetros de ruído, para testar o outro parâmetro. Daqui a pouco vou dar mais detalhes sobre isso. Mas para testar o parâmetro de interesse, se a série tem uma tendência determinística ou estocástica. Então, Monte Carlo não dá para fazer. E eu levei aquilo para casa como uma provocação positiva, construtiva, para responder como é que é aplicar teste Monte Carlo naquele contexto em que tem muito parâmetro de ruído. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês esses parâmetros de ruído. No inglês, isso vocês vão identificar isso nos artigos e livros com o termo nuisance parameter. Então, são os parâmetros que você não quer estimar, mas estão lá e atrapalham, e você vai ter que estimá-los por causa de um outro parâmetro, que ele sim é o interesse. Isso é, por exemplo, o caso típico, o caso clássico é o teste T, em que a gente quer testar a média de uma normal, o Mi, mas existe a variância desconhecida que a gente vai ter que estimar. E aí, ali que surgiu toda a história do teste T e tal. Então, a variância, no caso normal lá, é o parâmetro de ruído, é o nuisance parameter. E aqui tinha algo similar acontecendo aqui no teste para tendência, e os testes que no momento existiam na discussão da sala de aula era que não resolvia muito bem, tinha problemas de inflar a probabilidade do tipo 1. E aí, então, eu levei para casa, consegui pensar em alguma coisa, acabei apresentando a disciplina, e acabou a disciplina, eu fui trabalhar com meus negócios do doutorado, e guardei isso, não tive tempo de mexer, aí em seguida veio outras coisas, pós-doutorado e tal, ficou guardado. Quando eu vim para o UFOP, um grande amigo, o Fernando Oliveira, da Departamento de Estatística, comentou que tinha uma aluna, a Dulcide, a segunda autora aqui do artigo, a Dulcide Ernesto, comentou que tinha uma aluna de Viçosa, a aluna dele, ele estava orientando ela no mestrado, lá em Viçosa, ela é de Moçambique, aliás, e ele falou que ela tinha vontade de trabalhar com séries temporais, e aí eu falei, olha, eu tenho um trabalho, um resultado já teórico pronto, de séries temporais, mas eu não tive tempo de escrever, não tive tempo de fazer revisão bibliográfica, não fiz simulação, tem que fazer os códigos. Aí, se você quiser, a gente orienta ela, você é o orientador, a gente pega isso, a parte
teórico, o teorema está pronto, mas tem toda uma estrutura gigantesca que só com um aluno de mestrado vai dar tempo de fazer, porque é muita coisa. Aí ela topou o trabalho, ela fez um excelente trabalho, defendeu tudo certo, fez um texto muito bom para a dissertação, e aí depois nós escrevemos o artigo. Então, depois de 2013, o artigo foi submetido para 2 revistas, demoraram a responder, e aí na terceira submissão, por sorte, numa revista muito boa, essa Brazilian Review of Econometrics, aceitou o artigo, e veja, então uma coisa que eu pensei em 2010, 11 anos depois foi publicado. Então, é isso que eu estou dizendo, que não desista de uma ideia, mesmo que demore, pode ser, e em algum momento a coisa pode vir, e nem sempre vai ser tanto tempo assim, não, tá, gente? Não é 11 anos, que geralmente demora, não. Isso aqui é só um caso extremo para reforçar a ideia. E outros professores, o Reinaldo Marques, o Anderson Oliveira, que ajudaram também na hora de fazer o artigo, na parte prática da análise dos dados, a gente precisava de um banco de dados, eles ajudaram bastante nisso, um pouco da revisão e tal. Então, o artigo fala desse método para testar tendências, para decidir se ela é determinística ou estocástica. Então, rapidamente, a ideia do que é o modelo linear e tendência linear tratado aqui. Temos uma série, um processo estocástico, esse é observável, o YT, e aí temos um componente não observável, chamado componente de nível. Pode ser enxergado como a média do processo com o T fixado, por isso que até a gente denota por mid-T. Mais um errinho aleatório, que é o que torna a resposta, o processo, aleatório. Esse termo de nível pode ser que seja estocástico, pode ser que ele seja uma função, lembrando o modelo R1, mas seja uma função do tempo anterior, então da média do nível no tempo anterior, mais um termo que nós vamos interpretar como tendência, daqui a pouco vocês vão ver por quê, mais um choquezinho também, por sua vez, um etazinho de T, um choque aleatório ruído branco, assim como é de T ruído branco, ambos independentes, um independente do outro, é de T independente de eta de T. O beta de T também pode ser, talvez seja, a depender da série, um estocástico, um termo estocástico, também dependente do tempo anterior, do termo de tendência do termo anterior, mais um X de T. Esse X de T também ruído branco, que é o que torna o beta de T uma tendência estocástica. Então, foram esses são os componentes. É importante ressaltar que esses termos de ruído, o epsilon de T, eta de T e x de T, são ruídos brancos, ou seja, média zero, variância constante e independentes. Autodependentes, então, autocorrelação, a autoindependência, eles não têm correlação, e, aliás, mesmo quando não são normais, eles são independentes, e eles são independentes entre si também. Com variâncias, eles, por sua vez, têm variâncias sigma 2 epsilon, sigma 2 eta, sigma 2x. Aí, então, surge a pergunta, será que foi correto pensar no termo de tendência estocástico? Essa pergunta é o mesmo que perguntar, será que a variância do termo x, vamos voltar aqui rapidamente só para ver, ó, o termo x, o ruído branco x, ele é o choque para tornar a tendência estocástica. Será que ele, de fato, é zero? Porque se ele for zero, a tendência é determinística. E é uma função determinística do tempo, do T. Aí vamos ver por que isso é assim. É porque, quando a gente trabalha com processos temporais, essas coisas ficam óbvias, a gente entende por quê, só de começar a pensar. Mas, se a gente quiser detalhar para ver por que de fato fica um fator determinístico com relação a T, vamos dar uma olhadinha rápida aqui no que acontece. Ó. No tempo inicial, para a primeira observação da série, que a gente começa a observar aquele observável, o YT, que é a série temporal, ele começa num tempo que a gente conseguiu começar a medir a série. Em algum momento do tempo calendário, a gente mede a primeira observação da série. Então, sobre isso, vamos pensar que tinha um nível inicial, vamos chamar ele de Mi0. O nível inicial, lá atrás, quando a gente começou a medir, para a primeira observação teve um Mi1, que foi função de um Mi0, que é onde parte a série. Mais um etazinho 1 relacionado ao choquezinho que vai ser dado no primeiro nível, para a primeira observação da série, e tem esse não observável nível aqui, Mi1. E o beta 1, por sua vez, é a função do beta 0 mais o x. Só que se a variância do x for zero,
que é a pergunta, que é o problema que nós estamos perguntando, se é ou não zero, isso quer dizer que esse sigma 2 de x é zero, quer dizer que como ele é ruído branco tem média zero, se ele tem variância zero, isso aqui é um zero. Na verdade, o beta 1 é igual a beta 0. Se beta 1 é igual a beta 0, beta 2 é igual a beta 1, que é igual a beta 0. Beta 3 é igual a beta 2, que é igual a beta 1, que é igual a beta 0. Ou seja, beta t é igual a beta 0 para todo t. Se for verdade que a variância do x de t é zero. Então, vamos abrir isso aqui um pouco para o mi de t. O mi de t a gente já sabe, o mi1 a gente já sabe que é mi0 mais beta 1 mais eta 1, que é como foi desenhado o modelo linear. O beta 1, sob a hipótese de que a variância do x é zero, ele vale beta 0. Então, no final das contas, o mi1 é mi0 mais beta 0 mais eta 1. E o mi2, que é mi1 mais beta 2 mais eta t, que é o modelo original, a gente já sabe que o mi1 é essa coisinha aqui em cima. Então, vamos colocar aqui. Mi1 é mi0 mais beta 0 mais eta 1. E mais o beta 2 mais eta 2, que vem lá do modelo original. Abrindo mais um pouco, a gente já sabe, então, que essa partezinha aqui foi feita. E o beta 2? O beta 2 vale beta 0. Então, vamos colocar ele aqui. Mais eta 2. Então, ficaram 2 beta 0s aqui, mais mi0, mais eta 1, eta 2. Se a gente continuar abrindo agora, vocês já vão perceber que vai sempre acontecer isso. A gente vai substituir no lugar de beta 2 e beta 0, vai aumentar esse termo aqui, ó, tantas vezes quanto os índices do mi aumentaram. Então, fazendo isso até um tempo t arbitrário, o mi de t é, na verdade, mi0 mais tzinho vezes, então esse tzinho aqui, tá vendo? Ele aparece aqui, assim como aqui tinha 1, apareceu 1 beta 0, 2, 2 beta 0, quando chegar no t beta 0, usando o mesmo processo recursivo, mais a soma dos etas is, assim como apareceu aqui, ó, até o termo t. Estão vendo, então, que no final das contas, a média vira uma função, o nível no tempo t vira uma função do nível no tempo 0, mais um termo de tendência determinístico, com inclinação beta 0. Então, no final das contas, se a tendência for determinística, isso implica que a série temporal tem uma tendência que é a função do t só, com uma inclinaçãozinha, tipo uma reta. Mais uma soma de choques aleatórios. E olha só, esse modelo com esse mi de t desse jeito, ficaram pouquíssimos parâmetros para estimar. Ele é muito mais simples. Se a decisão for modelar a série como um termo de tendência determinístico, vai ficar muito mais simples fazer inferência. O número de parâmetros a serem estimados é muito menor. Porque agora a gente não tem que pensar mais nos mis, no mi1, mi2, mi3, mi4, e nem no beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, assim por diante, não, porque simplificou bastante agora a estrutura. Tem muito menos parâmetros o modelo com tendência determinística. E aí, é o que eu estou dizendo, a gente não precisa mais estimar os beta-t's, porque eles são todos iguais a beta 0. Fica muito mais simples o modelo. E aí vem a pergunta. Como é, então, que a gente, na prática, vai decidir entre um modelo e outro? Porque já deu para ver que é muito conveniente o modelo determinístico, porque reduz o número de parâmetros e o grau de verdade do nosso banco de dados aumenta, diminuindo a variância do estimador. Só que se o modelo estiver errado, o modelo está errado. Então, é mais sério do que diminuir a variância de estimador. Mas se o modelo for certo, o modelo de tendência linear for certo, a gente gostaria de perceber isso. Porque aí estaria tudo bem, porque o modelo estaria correto, ou próximo de um correto, com a variância menor para os estimadores. Ou seja, com estimativas mais próximas dos verdadeiros parâmetros. Então, como é que a gente vai fazer na prática decidir sobre isso? E aí, então, que surge o problema de estatística, o problema de teste de hipótese. Sobre a hipótese nula, vamos colocar que a variância vale 0 do termo de tendência, ou seja, a tendência determinística. Sobre a hipótese alternativa, que a tendência é estocástica, ou seja, a variância do x é maior que 0. E para fazer essa construção proposta no artigo, é necessário que a série tenha tamanho de, no mínimo, 4. Eu tenho que ter pelo menos 4 observações para aplicar esse método. Existem modelos, existem testes, métodos estatísticos já anteriores para fazer esse teste. Então, não foi o primeiro teste feito para isso, não. E eles geralmente, todos que eu vi, demandam a estimação dos betas para jogar dentro de uma estatística de teste e tomar decisão.
E aí isso demanda fazer, um jeito é o frequentista, de fazer, usar o método, foi cunhado como método filtro de Kalman, mas, na verdade, é um método baseado na recursão entre médias e variâncias no tempo de um processo gaussiano, um processo estocástico gaussiano. Quando a gente tem um processo estocástico gaussiano, existe uma relação recursiva entre as médias e variâncias, entre os momentos, na verdade, do processo estocástico. E daí é possível obter iterativamente os betas, se a gente supor que os ruídos os x são normais. Então, essa mecânica acaba sendo usada, o método chamado filtro de Kalman, acaba sendo usado para estimar e fazer o teste. Ou seja, demanda suposição de distribuição normal para os x, caso eles não tenham variância zero. E eles não, geralmente os métodos que a gente analisou não garantem, não controlam a probabilidade do R tipo 1. Eles não são de nível alfa. Os testes não são de nível alfa, os que a gente tinha até o momento. E aí, em contrapartida em contraste a isso, a nossa solução, ela primeiro é válida para qualquer distribuição, para a primeira diferença do y, isso é observável, que pertença à família locação escala. A gente, na verdade, não usa exatamente a primeira diferença no método, não, mas se isso for garantido, que a primeira diferença pertence à família locação escala, aí o nosso método é válido, tá? Então, essa que é a exigência para que o método que a gente vai mostrar, que eu vou mostrar daqui a pouco, seja válido. Aí, uns exemplos de família locação escala, a distribuição logística, a distribuição Poisson, T-Studio, a própria gaussiana, normal, e muitas outras que a gente conhece, que pertencem a essa família. E o teste desenvolvido, proposto aqui, ele é de nível alfa por construção. Não é... se o teste controla a probabilidade do R tipo 1, não é uma questão. Não é pergunta a ser... Sim, alguém quer falar? Se o teste é de nível alfa, não é um problema a ser resolvido. O teste é de nível alfa por construção. A gente constrói o teste de modo que, por causa da forma como ele é construído, ele é de nível alfa. Daqui a pouco eu explico mais sobre isso, tá? Que é aí que surge a questão do teste Monte Carlo. Acho que o Vitor quer fazer uma pergunta. Aí ótimo. Pode falar, Vitor. Oi, Vai, tudo bom? Estou gostando da apresentação. Eu acho que é rápida. Você sabe por que chama esse nome, Location Scale Family? Qual que é a ideia aí por trás do nome, assim? É um caso particular do modelo estrutural. O modelo estrutural ele supõe a estrutura com vetores. E aí, quando a gente pega o caso univariado, aí você tem eu geralmente interpreto, eu não sei se existe a explicação, assim, talvez você conheça, mas eu geralmente interpreto que a forma estrutural linear, ela... não, você está falando... desculpa. A definição de família, locação, escala, eu estava pensando em outra coisa, gente, desculpa, estava pensando Não foi esse que você acabou de falar, logística, Poisson, tem estudo... Não, isso, não, família, locação, escala, desculpa, eu estava pensando lá na estrutura da série temporal. A sua pergunta foi... na verdade, eu estava pensando uma coisa e enganei. A família locação escala, ela tem a seguinte propriedade: a sua variável aleatória, inclusive, pode não ter nada a ver com série temporal. Isso é um caso qualquer, isso é uma definição geral de distribuição de probabilidade, A sua variável aleatória, ela pertence à família locação escala se você subtrai uma função da média e divide por uma função do desvio padrão, e a resultante dessa transformação é uma nova variável aleatória cuja distribuição não depende mais do termo média e do termo escala, do termo desvio padrão. Então, porque a média e o desvio padrão são parâmetros que na probabilidade são conhecidos, mas na vida real são coisas desconhecidas que a gente tem que estimar. Mas na família locação escala, se você consegue fazer essa transformação, subtrair da sua variável uma função da média e dividir por uma função do desvio padrão, o resultante, vamos chamar essa nova variável de W, essa W tem distribuição que não depende mais desses dois parâmetros. Você elimina com esses parâmetros da distribuição dessa transformação.
Tá legal, entendi um pouco. Esse aqui foi o macete do método. Esse aqui foi o macete do método. Encontrar um jeito de fazer uma transformação na série que fizesse com que os termos de ruído, aqueles que eu comentei no começo, sim, as variâncias que teriam que ser estimadas, que os outros métodos acabam fazendo, que a gente se esquive espertamente de ter que estimá-los. Então, se você está na família locação escala, se eu aplico uma transformação de maneira conveniente, a resultante não mais depende daqueles parâmetros de ruído, ou seja, não tem que estimar eles nada. Não tem isso. Eu não vou precisar estimar eles, porque eu estou trabalhando numa transformada que se livrou deles. Daí a ideia da locação escala, entendeu? Entendi, legal, bacana. Aí você fica dependendo dessas distribuições bem conhecidas, né? Aí eu fico numa padronizada que eu consigo simular. Eu sei simular porque não depende de nada que eu não conheço. Que legal. Essa foi Obrigado, Ivan. Desculpa a interrupção aí, mas não, ótimo, você falou que podia? Eu agradeço, é muito bom. É bom que, como eu deixei mais para frente para mostrar, e aqui já começa a surgir por que é importante, então foi bom você perguntar, obrigado. Além do teste ser de nível alfa, ele não demanda, não pede que o analista, aquele interessado no teste, suponha ou saiba a distribuição desse Xi, que é o termo de ruído do termo de tendência, uma vez que a gente nem sabe se ele tem variância zero ou não. Então, tem método, por exemplo, os métodos bayesianos precisam disso. Você tem que colocar uma distribuição a priori para esse termo X de T. Mas isso é estranho, porque se você quer testar se a variância dele é zero, quando você coloca uma distribuição, você já está supondo até que ele não é zero, que a variância não é zero. Você já está tomando uma decisão prévia sobre uma distribuição que você não sabe se é degenerada, ou seja, você não sabe se tem variância zero. Então, além disso, você tem que dizer qual é a cara dessa distribuição, nos métodos, por exemplo, bayesianos. E aqui, isso não é necessário. Como a gente não sabe nem se o Xi tem média zero, não faria sentido requisitar, supor uma distribuição para ele. Então, esse método não faz isso. E, de novo, o método que a gente propõe não necessita que os parâmetros beta-t sejam estimados. E nem os MITs. Ele não precisa disso. A gente não precisa rodar um modelo, pegar a saída desse modelo como subproduto, como um produto ou resíduo de coisas para jogar dentro de outro método. Não é necessário. O método usual, que a gente tinha até o momento, era o método chamado de KPSS, para testar se o termo de tendência é estocástico ou não. Mas ele não garante probabilidade do tipo 1. O teste KPSS não é de nível alfa. Vocês vão ver que realmente não é confiável usar esse método, porque geralmente a gente vai concluir que a tendência é estocástica quando ela é determinística. Então, para falar do método desse artigo, é necessário entender, pelo menos basicamente, a ideia do modelo de locação em escala, da família locação em escala. Então, sob a hipótese de que a variância é zero, então, sob a hipótese nula, será que eu consigo deduzir qualquer distribuição de uma transformação da série? Porque esse aqui que é a grande jogada. Para fazer o teste de hipóteses usando simulação Monte Carlo, é necessário saber simular dados, aqueles que nós temos observados, simular dados sob a hipótese nula, sob a hipótese que a H0 é verdadeira. Então, será que a gente não consegue ter uma família de referência para, na prática, simular? Então, o seu analista sabe dizer qual que é a família dessa transformação aqui, ó, x de t menos uma função selecionada de acordo com a distribuição que se supõe no problema, para a variável resposta y, dividido por uma função da variância. Aqui vai ser geralmente uma função que envolve o uso padrão. Será que eu consigo fazer essa transformação de modo que obtenho como resultante uma padronizada, cuja distribuição dessa vez não dependa de mi e de sigma 2? Se eu consigo encontrar tal transformação, eu digo que essa z de t pertence à família locação em escala. E se eu consigo fazer isso para uma série temporal, onde x de t é a primeira diferença da yt, então a gente consegue fazer simulação Monte Carlo com base nessa padronizada,
sem precisar conhecer os parâmetros que estão envolvidos no processo, o mid-t e o sigma-2gt. Mas aí eu preciso identificar essa função G1 e G2, que é só um problema matemático. Para cada distribuição que a xt puder ter, na prática a gente vai supor uma distribuição conhecida aqui, depois eu vou dizer por que isso é bem factível, tá? Pode parecer estranho dizer que supor uma distribuição para a primeira diferença da série é estranho, mas tem muito problema prático em que isso é bem realístico, bem prático. Então, uma vez identificada a distribuição, as funções G1 e G2 são deduzidas, a gente tem que fazer uma continha e encontrar quais são essas funções para padronizar a xt. E daí o método sai. Daqui a pouco eu vou mostrar. E é importante lembrar, a G1 e a G2, elas são identificadas, a gente identifica isso para cada distribuição, é uma questão apenas algébrica, mas o Mi e o Sigma, ou seja, a média e a variância daquela distribuição que pertence à família de locação escala, eles são desconhecidos. Que é lá o problema que a Glória me falou. A gente não sabe aqueles parâmetros de ruído, como é que vai fazer o método Monte Carlo? No caso da xt, por exemplo, uma distribuição normal, a padronização leva numa normal padrão, que é a que a gente já conhece. E aí a G1 é o Mi e a G2 é o Sigma, que a gente está acostumado a fazer. X menos Mi sobre Sigma é a normal padronizada. E aí, no contexto dessa discussão, o G1 de beta 0 é o próprio beta 0, que é o nível da série. E se o xt, por exemplo, é uma função logística, a função padronizada tem essa carinha aqui. E, de novo, não depende da média e da variância do processo. Então, a família locação escala não é definida como uma transformação que subtrai a média e divide o padrão, vai gerar uma variável cuja distribuição não depende mais desses parâmetros. Não é simplesmente isso, não. A transformação é simples assim no caso normal. Subtrai a média e divide o padrão. E veja, eles são desconhecidos. Eu não estou pedindo que você suponha um valor, não. A gente está dizendo só que, teoricamente, se a distribuição é desse jeito, aí ela é da família locação escala. E agora, a depender da distribuição, a transformação pode não ser tão simples assim. Por exemplo, no caso da logística, o G1 ainda é o beta 0, mas o G2 é a raiz quadrada desse termo aqui, de 3 sigma x e dividido por π. Então, para cada distribuição, a G1 e a G2 são dadas de acordo com cada distribuição. Tem que ser encontrada para fazer a transformação. Mas isso os livros já trazem, para todas as distribuições que a gente conhece, isso não é nenhum problema prático, não. Então, a gente pode gerar a amostra Monte Carlo depois de encontrar dessa F. Basta gerar dessa F amostras da Z e aplicar do jeito que eu vou mostrar daqui a pouco. Vamos pensar, então, na estatística de teste agora. Como é a estatística de teste? Ela é uma soma que envolve uma espécie de estimação intraclasse das variâncias da série temporal da primeira diferença, pelo que seria a estimação da variância global desse termo W. De modo que, se esses dois termos são muito parecidos, é porque não existe um choque aleatório na série, no termo de tendência, portanto, a variância da primeira diferença é constante, e indicando que não há um termo estocástico dando choque na tendência, ela é determinística. Então, essa é a intuição por trás dessa estatística de teste. Mas o que é essa W? Essa W é uma transformação, ela foi meio, vocês estão percebendo que ela foi elaborada para funcionar. Ela não é algo intuitivo de se fazer, não. Na verdade, eu criei ela para fazer o truque de jogar, de me livrar dos parâmetros de ruído variância de epsilon, que é aquela variância do termo da série observada, que é a primeira equação, e dos termos miséria e beta zero. Eu queria me livrar e do termo variância de eta, que é associado ao ruído branco do termo de nível. Então, essa transformação ela foi feita para isso, para gerar uma nova variável aleatória, essa W, cuja distribuição agora não depende desses termos. E então, agora vocês estão vendo, essa W que é a originária da família locação escala. É nela que eu fiz o truque. E veja, não é uma primeira diferença apenas da Y, não. Como eu disse antes,
A suposição sobre a família locação escala, basta fazermos na primeira diferença. Se for válido lá, vale para essa aqui. Essa aqui não é bem aquilo lá, não, vejam. Para L igual, por exemplo, a primeira linha aqui, para N par. Se o N for par, a transformação W é essa. Se o N for ímpar, é essa aqui. Então, para N par, por exemplo, se o para L igual a 1, nós temos a diferença y2 menos y1. Para L igual a 2, nós temos y4 menos y3. Depois, y6 menos y7. Estão vendo que a gente sempre faz o par menos o ímpar? E nunca tem a diferença do tipo y3 menos y2, y5 menos y4. Se o n é par, a transformação é sempre essa aqui. Alguém quer perguntar? Outra dúvida, vai. O índice Lzinho tá servindo para quê aí? Que me perdi um pouco nessa parte. Ele serve para a gente criar a nova variável WL. Então, ela é uma função dos y originais, só que essa função WL, essa nova série temporal WL, ela não é exatamente a primeira diferença da série temporal y, não. Ela é uma transformação do tipo... Mas, no caso, você não pode usar o tempo? Qual que é a questão? Já é o tempo, sabe? Aqui, ó. 2L é o tempo 4. Para L igual a 2, por exemplo, aqui é o Y4. Tá. Eu acho que ele só não chama de T para não confundir com a regressão anterior. A questão é essa. É isso, justamente eu não chamei de T para reforçar que eu estou com uma nova série em paralelo que tem, inclusive, o tamanho pela metade, ela é mais curta. Então, ainda é um índice de tempo, mas eu não quis chamar de T para diferenciar da Y. É isso mesmo. Obrigado. Beleza, obrigado. E olha só, então essa não é a primeira diferença, mas ela lembra muito, tá vendo? Mas não é a primeira diferença da série. E isso aqui resolve a problemática de criar uma W que pertence à família de locação escala e cuja distribuição não depende mais daqueles termos todos, que sob H0 ainda existe. Mesmo sob a hipótese nula de tendência determinística, ainda existem os termos beta 0, mi 0, sigma 2 de epsilon e sigma 2 de eta. Esses caras teriam que ser estimados se a gente fosse para algum outro caminho, mas por causa dessa transformação, isso tudo, a gente se esquiva de todos eles. Não é necessário pensar neles mais, é isso. Acho que o Roberto queria perguntar, Roberto. Sim, Vai, desculpa. Por que essa diferenciação de par e ímpar? Porque senão, na hora que chegar, vai sempre jogar uma informação fora se eu não fizer assim. Se ela for par, por exemplo, se ela for ímpar, por exemplo, e eu usar de cima, aí vai ficar um termo de fora, o último. Eu não vou conseguir usar o último. E o contrário também acontece. Se ela for ímpar e eu usar... Se ela for par e eu usar de baixo, aí o primeiro termo que eu não uso. Então, a forma de definir a WL é para não perder nenhuma informação da série. É o princípio da estatística de inferência de nunca perder informação. A gente quer sempre funções dos dados que sejam suficientes, que ainda mantenham toda a informação sobre os parâmetros a serem estimados dentro da transformação. Alguém poderia dizer, jogar só um ponto fora, tudo bem, mas aí não é confortável, eu não acho bom não, sabe? Mas isso aqui resolve. Tá bom? Beleza. Aí, olha só, vamos definir esse N maiúsculo, que no caso par é N sobre 2, e no caso ímpar é N menos 1 sobre 2. Esse N maiúsculo agora, para a gente pensar nessa nova série WL. E aí, uma coisa importante de citar é que essa estatística de teste, ela é inspirada numa estatística de teste muito antiga, muito boa, é um teste muito bom, aliás, do Niblon e do McLean. Em 83, olha só, eu tinha 3 anos de idade, eles já tinham pensado nesse teste, que justamente para ver se o nível da série é estocástico. Então, quando eu olhei para essa estatística, eu tentei trabalhar, e acabou dando certo, numa forma de reutilizar algo parecido com o que ele pensou, em cima dessa transformada, é claro, tem essa diferença, mas a ideia de que, assim, se ela é poderosa, se essa estatística de teste é poderosa para o teste do termo de nível, para testar se o termo de nível é estocástico ou não, talvez ele continue sendo poderosa por uma transformada no sentido do termo de tendência. E realmente é boa a estatística de teste. Então, ela é inspirada nesse trabalho, mas ela é aplicada em cima de uma transformação um pouco maluca da série, que é a transformação W.
Aí, uma coisa importante também, gente. Essa estatística que ele propôs é a estatística do teste da razão de máxima verossimilhança. Por isso que ele funciona tão bem. A estatística, essa fundamentação com base no princípio da verossimilhança e em tese de hipótese, o teste da razão de verossimilhança, essa teoria ela é muito sólida, ela funciona muito bem. Então, não me admira que tenha funcionado para o teste de nível e que está funcionando também, como vocês vão ver daqui a pouco, o termo de tendência, porque é baseado na teoria de máxima verossimilhança. Então, para um observado Uzinho zero, para uma amostra, uma série temporal observada, nós podemos aplicar a transformação W e depois calcular a estatística de teste da U, como nós vimos agora há pouco. Então, agora suponha que, uma vez conhecida essa distribuição padrão, que surge em cada contexto, a gente sabe em cada contexto, isso é necessário. A pessoa dizer qual é a distribuição da família locação-escala que faz sentido para a série, e daí a gente pode, então, simular dela, porque ela não depende mais dos padrões de ruído, ela é uma coisa padronizada. Vocês viram lá que no caso da normal, é normal padrão, média 0, variância 1, a gente pode simular isso usando software qualquer. E no caso da logística também, ficou dependendo do termo pi, no final das contas, e não depende de parâmetro desconhecido. Ou seja, fazer a simulação Monte Carlo usando essa distribuição padronizada de referência é tranquilo. Não depende de nada que a gente não conheça. Só depende do conhecimento do tamanho da série. Então, suponhamos que, após realizarmos M-1 cópias, ou seja, gerarmos M-1 observações de vetores de tamanho nzão, cada vetor de tamanho nzão, porque para copiar, como se fosse imitar essa transformação aqui, a WL, que tem tamanho nzão. Então, depois de gerar M-1, M aqui para lembrar que é a simulação Monte Carlo. Então, após gerarmos M-1 cópias dessa distribuição de referência, nós podemos aplicar a estatística de teste U em cada uma delas. Então, está aqui. Então, cada um desses UIs são M-1 Us, chamaremos agora de amostras Monte Carlo da estatística de teste, sob a hipótese nula. Então, isso é muito importante. Agora, nós temos o mecanismo de gerar cópias de coisas que são transformações da série, para depois gerarmos cópias da estatística de teste sob a hipótese nula. Que o teste Monte Carlo clássico precisa disso. Ele precisa que a pessoa seja capaz de gerar cópias da estatística de teste sob a hipótese nula, supondo a hipótese nula verdadeira. Portanto, a gente pode calcular a medida de evidência Monte Carlo. A medida de evidência Monte Carlo, como aqui a estatística de teste tende a ser grande sob a hipótese alternativa, ou seja, quando a série tem tendência estocástica, essa estatística U tende a ser grande. Então, a medida de evidência é o seguinte: se a soma dos UIs que são maiores, se a quantidade de UIs que são maiores do que o valor observado do zero for muito grande, ou seja, se esse G aqui for muito grande, a hipótese nula parece não ser verdadeira, porque os UJ só tendem a ser grandes quando a hipótese nula é falsa. E aí a decisão do teste de hipótese é a seguinte: a função decisão, a função binária decisão é a seguinte: se G for grande, aí daqui a pouco vou dizer o que é ser grande, aí essa função decisão é um valor 1, então depende do nível de significância para a gente decidir isso, e depende do número de simulações de Monte Carlo que a gente usou também. Então, é uma função dessas três coisas: da medida de evidência Monte Carlo, do nível de significância e do número de simulações. Se ela for grande, então a decisão é rejeite H0, então a função vale 1, e aí o termo de tendência é tido como estocástico, ou se der 0, é determinístico. E aí, qual que é a regra? Se essa função, se essa G for menor ou igual que alfa M-1, então a gente rejeita H0 e não rejeita caso contrário. Aí podemos calcular o valor P, Monte Carlo, que é simplesmente G mais 1 por M. Aí a gente rejeita H0 se o valor P de Monte Carlo for menor ou igual que alfa. Alfa é o nível de significância desejado.
Eu vou chamar de MCT aqui, só porque depois vou colocar na tabelinha isso, esse método Monte Carlo para testar a tendência estocástica, a gente vai chamar de MCT. Então, vem o teorema, que esse procedimento em 9, vamos olhar de novo aqui. Aqui o procedimento de teste é esse aqui, a medida de evidência comparada com esse valor crítico na escala dessa medida de evidência. Esse teste, esse método em 9, é um teste de nível alfa. Esse é o teorema. Então, a demonstração disso demanda algumas páginas, demandou 3 páginas, quase 3 páginas do artigo, não porque a conta seja muito complicada, mas é porque demanda muita explicação, caso a caso. A gente, inclusive conseguiu encurtar bem a demonstração para o artigo, para ficar mais objetiva e não fica, porque pode... quanto mais objetivo, melhor para entender a demonstração. Então, eu gostaria, quem quiser depois, pode mandar à vontade dúvidas sobre algum detalhe da demonstração, então eu vou gostar de conversar sobre isso, mas aqui eu achei melhor não colocar só para ser mais prático e não ficar perdendo muito tempo também com uma coisa que a gente pode ler com calma em outro momento. Mas por que é necessário, então, colocar isso como teorema? É porque eu disse que é necessário para o método que a pessoa saiba que a série que ela tem, se a primeira diferença dela pertence a uma distribuição específica. E disse que se pertence à família de locação escala, muito bom, pode usar esse método que nós estamos propondo. E também disse como fazer a simulação e calcular a estatística de teste. Mas em nenhum momento eu mostrei o detalhe do porquê que, de fato, aquela WL elimina aqueles parâmetros de ruído. Porque o parâmetro testado aqui é o sigma 2 de Xi, é a variância do ruído branco, que dá choque no termo de tendência, no beta-T. Aqueles outros termos, o sigma 2 de eta, o sigma 2 de epsilon, o beta-0 e o mi-0, eles não são parâmetros de interesse inicialmente nossos, para o teste. Eles são parâmetros de ruído. E eu afirmei que aquela transformação WL eliminou esse problema. Então, a demonstração do teorema é isso, é dizer por que de fato isso acontece, é abrir a continha e mostrar que naquela transformada aquilo desaparece, na distribuição daquela transformação, dentro daquela U. Mostrar que a U, no final das contas, depende daquela Z no final, que não tem mais, que não envolve o beta-0, mi-0, sigma 2 de eta, assim por diante. Tá? Então, é por isso que tem que ter o teorema e por isso tem que ser demonstrado. Depois de demonstrado isso, aí a parte Monte Carlo, do porquê que o teste Monte Carlo é de nível alfa, é já algo mais antigo. Isso, inclusive, parte dessa teoria Monte Carlo eu fiz na época do doutorado, então isso é algo já bem conhecido, que o teste Monte Carlo ele é de nível alfa. Isso é muito legal. Ele não é aproximadamente nível alfa, porque os testes, vocês estão acostumados a ver na teoria assintótica, quando o N é grande e a teoria assintótica oferece a solução, os testes têm nível alfa só para N muito grande, se as contas estiverem certas. No teste, então, o teste assintótico é uma aproximação. Ele oferece um valor crítico aproximado, mas a gente sabe que está errado. No teste baseado em teoria assintótica, ele é errado, só que ele oferece uma boa aproximação. Ele só é perfeito com N muito grande. O teste Monte Carlo não é isso. O teste Monte Carlo não é uma aproximação. Ele não é ele não é uma aproximação. Ele é exato no sentido que ele é de nível alfa. A probabilidade do erro tipo 1 é no máximo alfa no teste Monte Carlo, se você fez a simulação Monte Carlo sob a hipótese nula corretamente. Então, o teorema mostra isso também, que está sendo feita a simulação Monte Carlo corretamente. E sobre o poder do teste. Agora, uma vez mostrado, uma vez que o teorema provou que o teste Monte Carlo está correto, que a simulação está sendo feita sob a hipótese nula de fato, que aqueles parâmetros de ruído foram eliminados mesmo, o poder do teste é o assunto genérico, geral. Qual é o poder de um teste Monte Carlo? E aqui já é o resultado que a gente já publicou há bastante tempo, esse é resultado até da minha tese, mostrando que o poder do teste Monte Carlo ele é muito próximo ao poder do teste exato. Se a gente conhecesse a distribuição exata daquela estatística de teste proposta aqui, o poder do teste Monte Carlo ele é muito próximo, coisa de, se o poder verdadeiro for de 0,8, do Monte Carlo é de 0,99, é muito próximo. Para M maior que 2000. Para o poder do teste Monte Carlo não ser próximo ao do teste exato,
a distribuição desse artigo de teste tem que ser muito estranha. E aí eu já tenho trabalhos depois que eu mostro como evitar isso também. Então, que o poder do teste Monte Carlo é bom não é algo a se preocupar. O poder do teste Monte Carlo ele é algo que acompanha, ele é tão bom quanto for o poder do teste exato que a gente não tem. E ele é de nível alfa sempre. Então, inclusive, aqui vai uma sugestão. Sempre que vocês tiverem algum problema em que existir o teste Monte Carlo disponível e o teste assintótico disponível, não tem razão, a não ser que porque não esteja implementado. E aí, talvez a conta seja mais simples, mais rápida com o teste assintótico. Mas se as duas coisas estão implementadas, não tem razão em se usar o teste assintótico no lugar do Monte Carlo. O teste Monte Carlo é melhor. Não tem por que usar o teste assintótico. Se o problema não é operacionalizar, se as duas coisas estão implementadas já computacionalmente, o teste Monte Carlo ele é exato. Ele mantém o nível de significância teoricamente, não é uma aproximação. O valor P ele é válido e tem um poder tão bom quanto o teste exato. Então, não tem por que usar uma aproximação, uma coisa errática, como o teste assintótico. Tá? E aí tem as simulações, claro. Vamos fazer algumas simulações para poder ver como é que está a magnitude do poder desse teste. Seja qual for o poder do teste exato, aqui a gente vai ter uma boa ideia estudando o poder desse teste, já que o teste Monte Carlo tem um poder próximo do exato. Primeiro, para o caso típico, em que o X de T tem distribuição normal. Sob a hipótese nula, a variância do X é zero, está aqui. Então, aqui é o que a gente tem que estimar sob a hipótese nula. A gente já sabe que o teste Monte Carlo ia dar isso aqui. Na hora que a gente fez simulações, não foi surpresa nenhuma. A gente fez 10 mil replicações das simulações, ou seja, 10 mil séries geradas, a gente já sabia que o nível, aqui está alfa igual a 0,01, então para x igual, variância do x igual a 0, o erro tipo 1, 0,01, exatamente igual ao alfa. Mesma coisa aqui, tá? Então isso não é nenhuma surpresa, isso já é conhecido da teoria de teste Monte Carlo, isso é a coisa mais antiga. Tinha que dar mesmo. Se não desse, seria um sinal de que a gente fez conta errada lá no teorema. Que eu achei que tinha eliminado aqueles parâmetros de ruído e não tinha. Então, isso aqui, a simulação é importante para mostrar, para a gente, pelo menos, checar se as nossas contas, se essa simulação corrobora o teorema, corrobora a prova. Porque às vezes a gente acha que provou algo, os revisores checam a demonstração, se tiver algum errinho muito sutil ali, talvez ninguém perceba. Então, é sempre necessário fazer simulação para pegar alguma coisa assim. Às vezes tem um erro de conta, o teorema está errado, né? Mas não, parece que está tudo certo sim, e tinha que dar mesmo. Aí, quando o termo de tendência é estocástico, para isso a gente tem esses outros cenários aqui, ó. Sigma 2 de x igual a 0,2, 0,4, assim por diante, sempre colocando como uma proporção da variância estipulada nas simulações para o termo da série observada e para o termo de nível, para a variância do termo de nível. Então, eu coloquei todos iguais a 1, para quê? Para que a interpretação dessa variância desse daqui, quando aumentasse, fosse 20% do termo de nível, da observada, 40% da observada, assim por diante, até 2 vezes a variância do choque na série observada, para essa interpretação ser direta. E simplifica a análise. Então, para tamanhos de amostra razoáveis, ó, até não tão grandes, igual a 50, o poder, quando já temos 2 vezes a variância do termo associado à série observada, já é um poder satisfatório. Então, a partir de 0,6, 60% da variância da observada, já dá um poder maior, quer dizer, de 0,5. Agora, para séries grandes, aí o poder é muito bom. Logo, para um pequeno desvio da hipótese nula, um termo de tendência com variância pequena, já tem um poder muito alto de ser detectado. Muito bom. Com alfa igual a 0,05, melhor ainda. E será que isso acontece para outras distribuições da família de locação escala? A gente fez algumas, por exemplo, a Poisson tem um comportamento muito parecido. Os poderes são bons também, até melhores do que no caso normal. E o KPSS, o concorrente, em que a variância... Veja, o KPSS só é válido quando o termo x sobre a hipótese alternativa é sigma normal, tá? Não dá para fazer para os outros, porque ele é feito só para o caso normal. E, claro, que assintoticamente ele é válido para outras distribuições também, mas ele foi construído para funcionar bem no caso normal. Então, a gente não vamos ser sacana com o KPSS, não. Vamos fazer a simulação dentro daquilo que ele se propõe, que é para o caso normal.
Então, X normal, mesmos cenários para variância, usando os mesmos alfas, mesmas simulações, tudo igual. Vejam, a probabilidade do erro tipo 1 no KPSS para alfa igual a 0,01, quando aumenta o tamanho da amostra, ele aumenta junto. E fica muito maior do que 0,01. Olha aqui para n igual a 150. Isso quer dizer que quando a amostra é grande, mesmo que seu termo de tendência seja determinístico, com alta probabilidade, você vai concluir que a tendência é estocástica. E vai ter que gastar grau de liberdade da sua série para estimar isso. Então, não é algo desejável. Aqui, para alfa igual a 0,05, que é, inclusive, um valor crítico na escala do valor P, muito usado, é o alfa igual a 0,05. Vejam o tamanho da probabilidade do erro tipo 1. É enorme, 0,2. E aí chega a ser maior que meio para tamanho de amostra de 150. Então, esse teste realmente não deve ser usado. Aí nós aplicamos esse método para uma série de preços de soja, inclusive aqueles outros autores, aqueles outros dois professores contribuíram muito nessa parte para a gente fazer essa aplicação, e porque eles conseguiram os dados e trabalharam a série e rodaram para depois fazer a interpretação no contexto lá da região onde os dados são coletados. Então, tem toda uma parte prática que é importante ter gente que é disposta a fazer e fazer bem feito. Então, foi muito importante. Essa aqui é a série de preços no período de 2008 a 2016, está aqui, preço de grãos de soja. E depois de aplicarmos o método, usando um alfa de 0,05, com M igual a 2.000 simulações, o valor P de Monte Carlo foi 0,079. Não é evidência forte contra a existência de tendência, não. Tendência estocástica, não. A tendência parece ser determinística dessa série. E olha como é que é difícil olhar essas coisas na prática. Olha, porque ela é muito ruidosa. Tem choques aí que parecem ser atribuídos a outros fatores, talvez fatores econômicos, certamente, outras coisas regionais aí. Então, detectar esse tipo de coisa é muito difícil assim, olhando. É bom ter um teste para ajudar. E aí o teste diz, de acordo com essa teoria, que não parece haver uma tendência estocástica, ela parece determinística. Alguém quer falar alguma coisa? Não, vou deixar para o final, só abrir o microfone rapidinho, mas beleza. Tá. Já está acabando, já. E, então, essa é a conclusão. Não tem evidência forte contra a tendência determinística. Aí pode surgir essa dúvida, para as conclusões agora. Será que é bom isso? Um método que demande do analista conhecer a distribuição da família locação-escala que essa série pertence, ou que aquela primeira diferença pertence? Bem, isso na prática acontece muito, e não porque é um chute bem dado. Acontece por causa de construção axiomática mesmo. Os dados, muitas vezes, são gerados de um jeito em que a distribuição deles pertence àquela família por construção. Isso acontece, por exemplo, em experimentos clínicos, em que a distribuição binomial aparece, a distribuição binomial negativa, a distribuição geométrica, tem várias distribuições importantes que são da família locação-escala que aparecem em experimento clínico. Em variáveis, modelos de regressão para variáveis instrumentais, em monitoramento de eventos diversos, seguidos de pós-comercialização de vacinas e drogas, por exemplo, agora, monitoramento contra a Covid, contra eventos adversos, para ver a segurança de vacinas contra a Covid-19, a distribuição Poisson faz muito sentido nesse contexto, por causa da construção da quantidade de indivíduos que é colocada sob observação após terem tomado a vacina, em comparação com o período em que elas estavam sob observação sem ter tomado a vacina. Então, a gente chama esse tipo de estudo automonitorado, de autocontrole. A distribuição Poisson, ela faz muito sentido nesse contexto. E em problemas de estimação de tamanho populacional, por exemplo, em que a gente marca animais selecionados, devolve eles para a floresta, depois pega uma outra amostra e verifica quantos animais da segunda amostra estão marcados. Então, para fazer isso, a gente usa a distribuição hipergeométrica, e aí que é a família locação-escala. E em análise de sobrevivência, tem muitas outras aplicações em que isso é bem factível. A gente sabe a distribuição por construção ou por causa da forma como o experimento foi realizado. E é a filosofia por trás da teoria de modelos lineares generalizados, quando a gente tem que supor uma distribuição que pertence à família exponencial
Muitas das distribuições da família exponencial são da família locação escala, e isso é bem razoável se fazer. Em último caso, se há dúvidas sobre a distribuição a ser usada no seu teste, um teste de qualidade de ajuste não paramétrico, um teste quadrado, aquele clássico teste quadrado de qualidade de ajuste ou de aderência a uma distribuição, pode ser feito para qualquer tamanho de amostra. O teste válido, o teste quadrado, ele é válido, ele é exato para qualquer tamanho de amostra, para checar se a distribuição que você acha que seus dados têm, para aquela primeira diferença, de fato, faz sentido. Então, essa análise pode ser feita de antemão antes de aplicar o teste. Então, as conclusões é que esse teste ele é simples, ele não demanda estimação dos parâmetros de ruído. Ele garante que a gente possa dizer se o termo de tendência, testar o termo de tendência sem precisar supor sobre a situação do termo de nível. Veja que coisa interessante. Muitos métodos, os bayesianos principalmente, precisam que a pessoa defina se o termo de nível é estocástico ou não. Então, eu quero testar se o termo de tendência é estocástico ou não, e primeiro vou ter que dizer se o termo de nível é estocástico ou não. Então, talvez eu tenha que fazer um teste antes, um teste anterior, para depois testar o objetivo original. Esse teste proposto aqui não precisa disso. Não importa se o termo de nível é estocástico ou determinístico. Esse teste proposto ele é válido independentemente disso. Justamente porque ele elimina alguns daqueles parâmetros de ruído. Então, não influencia. Pode ser qualquer coisa, o termo de nível, que o teste continua válido. E, deixa eu lembrar porque eu coloquei isso aqui. E, claro, eu não preciso supor que a distribuição, eu não preciso supor nenhuma distribuição para aquele termo de erro X, e, portanto, eu não preciso a priori dizer se o termo de tendência é estocástico, determinístico, ou depois testar isso a posteriori. Isso não é necessário. Agora, sobre a questão de como é que é a decisão nesse teste, isso aqui é uma coisa importante para não ter confusão sobre o que concluir quando um teste desse é aplicado. Isso é muito importante. Então, se a H0 é rejeitada, então essa aqui é a regrinha de bolo no final. Se a H0 é rejeitada, então, pela forma como o teste foi construído, a conclusão é que existe um termo de tendência e que ele é estocástico. Então, vejam, se a H0 for rejeitada, a gente pode já concluir que existe um termo de tendência e que ele é estocástico. Não precisa fazer dois testes, um para testar se existe tendência e depois fazer o seguinte para testar se essa tendência concluída no primeiro teste é estocástica ou determinística. Não é necessário isso. Aplicando esse teste, se a H0 for rejeitada, conclui-se duas coisas. Primeiro, existe uma tendência. Segundo, ela é estocástica. Então, a rejeição de H0 nesse teste implica duas coisas, que existe uma tendência e que ela é estocástica. Agora, se a H0 não for rejeitada, o melhor que a gente pode dizer é que, caso exista uma tendência, ela é determinística. Mas não dá para dizer se existe tendência ou não. Aí sim, no caso de H0 não ser rejeitada, é necessário, caso seja de interesse, checar se existe ou não uma tendência. Caso exista, se a conclusão no final é que existe, ela é determinística, porque a H0 não foi rejeitada. Essa parte, então, ela é bem importante. Aqui estão as referências que eu citei no corpo do artigo, da apresentação. As mais importantes estão no artigo. Muito obrigado pela atenção de todos. E vai nós que agradecemos pela brilhante apresentação. Foi uma aula, na verdade, aprendemos muito. Eu aprendi muito, muito obrigado. Não é uma área que eu trabalho tanto. Parabéns e por apresentar de uma forma tão natural e tão simples para que todos entendam. Obrigado, Ivaí. Para dar um tempinho do Ivaí tomar uma água, vou dar alguns informes. No dia 6 de julho, às 15 horas, nós teremos um seminário com o pesquisador Marco Antônio Duarte Filho, da Universidade de Wisconsin-Madison. O seminário dele vai ser The Competitive Conduct of Consumer Cooperatives,
E no dia 12 de julho, às 8h30 da noite, nós teremos o seminário Abordagem das Capacidades, Desenvolvimento Humano e Indicadores Sociais, com o professor Enzo Barbério Mariano, da Unesp de Bauru. Então, eu vou colocar agora no chat os links de inscrição para esses 2 seminários, tá? E em seguida eu também coloco a lista de presença. Lembrando que essa lista, na realidade, é uma lista para a confecção do certificado. Se você não precisa de certificado, não precisa assinar a lista. Eu abro agora, então, para dúvidas, questões. Eu acho que o Vitor queria falar. Temos outros professores aqui também participando. Eu agradeço a presença do Roberto, do Marcelo, da professora Fernanda. E os alunos do PPEA, os alunos do DECO e demais convidados também, fiquem à vontade para fazerem perguntas para o professor Ivair. Oi, Diogo, obrigado. Eu acho que eu vou começar para puxar a fila de perguntas, né? Mas eu também faço as palavras que o Diogo disse, vai. Uma excelente apresentação, muito clara, ficou didático, né? Então, para gente que não é da área, consegue acompanhar também. Eu não sou dessa área de Monte Carlo, nem de série temporal, né? Série temporal eu gostaria de estudar até mais um pouco. Mas ajuda, né? Então, quando a gente olha uma apresentação dessa, bem passo a passo, né? Fica legal da gente acompanhar. Parabéns aí pelo seu trabalho, pelo artigo e pela apresentação aqui. Obrigado, né? Sobre dúvidas, eu quase perguntei na hora, mas já estava chegando no fim, deixei para perguntar agora. Aquela série de tempo que vocês trabalharam, qual que é o tamanho? É o preço da soja, né? Que você falou, que você mostrou, né? Qual que é o tamanho dela ali? 96 meses. 96 meses. Tá, e aí eu pensei assim, parece que tem um grande choque ali no meio, né? Bem no meio dela. Se você quisesse... o preço vai lá para cima, não sei qual que... Se puder apresentar para o pessoal ver também, eu acho que fica bom, né? Aí a pergunta, já adiantando um pouquinho, né? Se daria para separar... Ali tá depois de 2000 e... Parece que 2 níveis, se você pensar, sabe? Tipo, passa só para a gente pensar juntos, assim, uma linha ali perto no nível mais ou menos do 40, pode ser constante mesmo, e outra mais lá em cima, né, no nível do 61, né? Então, será que teve dividir a série, fazer o teste na série dividida, né, para ver como é que fica, porque o teste deu aí 0,7 alguma coisa, não é isso? Você mostrou, acho que no slide mais para frente. 0,07. 0,07, isso, 0,7. 0,08. Quase 8, quase 8. Então, nesse caso, você não está rejeitando. Como é que é o caso aí, né? Você não tem forte evidência. Não tem forte evidência contra a tendência determinística. Se existe uma tendência determinística. Se existe uma tendência estocástica, se a tendência for estocástica, a variância do termo que dá o choque na tendência é muito pequena. Aí não deu nem para detectar. Então, essa aqui é a interpretação. E aí que negócio, se dividir, porque deve ter outro fator que deve estar influenciando. É isso que eu fiquei pensando na hora que estava aparecendo aí. Pode ser sim, com certeza. Aí se você dividir, né? Fica parecendo que aquilo está estacionário em nível, mas depois ela tem uma tendência, né? Fica parecendo, verdade. Eu acho que faz todo sentido. Se o objetivo fosse analisar essa série mesmo, aí a gente teria que fazer um monte de coisa aqui, na verdade. Inclusive tem essas quebras estranhas aqui, ó. E aí, tudo aqui deve... Um modelo de regressão daria alguma coisa mais interessante. E aí daria para a gente colocar trâmite, fazer outras coisas. Você tem toda a razão. Mas aqui era só poder mostrar o resultado do teste, né? Então era mais para... Sim, entendi. Né? Legal, bacana. Obrigado. Eu agradeço. E eu inclusive agradeço, o pessoal mandou muita mensagem, falando coisas legais aqui, elogiando, gente, muito obrigado, eu fico feliz de poder mostrar esse trabalho, é um prazer para mim compartilhar, e
fico feliz que os alunos e todo mundo, os professores também, estejam gostando, assim. O Fernando gostaria de fazer uma pergunta agora, Ivaí. Beleza. Oi, Ivaí, meu amigo representante, tudo bem? Coautor, o Fernando é coautor do trabalho, é o professor que foi orientador do CID. Legal demais. Isso. Desculpa, então parabéns também pelo artigo, Fernando. Não, que isso, muito bacana aí o evento, parabenizar aí meu amigo pela apresentação. Ivaí, eu acho que eu não vou fazer uma pergunta, mas mais até na linha aí de alguns né, pessoas que assistiram a palestra, que eu acho legal você reforçar a diferença, e você falou muito bem na sua apresentação quando você fala da teoria assintótica, né, que na verdade eles não têm o controle absoluto do erro tipo 1 ali. Mas o que eu quero dizer, né, assim, só para resumir aqui, para ficar aqui didático no seminário, existem trabalhos que tentam, por exemplo, fazer modelagem de séries temporais, né, para ver se ali tem algum termo estocástico, no caso aí, a variância não estaria afetando essa quebra estrutural aí da série, ou seja, mas pegando apenas aquele tamanho da série, né? Ou seja, a gente já vê trabalho assim, vamos dizer, só aquela realização daquela variável aleatória, a pessoa garante que ela conhece tudo sobre aquele fenômeno da natureza e pega aquela série e começa a fazer predições, né? Só para você fazer um pequeno paralelo, que vai muito bem didático nessa parte de inferência, né, de controle aí de erros tipo 1, só para você, aquilo que a gente estava conversando, acho que tem uns 15 dias, né, que parece a diferença muito clara, mas eu acho até sutil, né, assim, se você pudesse falar um pouquinho sobre aquele ponto. Entendi, eu acho que está falando daquela conversa que a gente teve sobre um artigo que saiu, o artigo até bem escrito, eu gostei muito da parte da revisão, que a gente comentou, que o artigo faz a comparação de 4 métodos para testar se o termo de tendência é 0 ou não. Como é que era, gente? Era um teste de tendência. Né? Era um teste de tendência, mas eles... Esse objetivo, mas acontece o seguinte, tinha um teste, o artigo comparava 4 testes, que tinham relação com a tendência, mas não era necessariamente teste de raiz unitária, não. Eu não lembro agora exatamente como era. Mas comparava 4 métodos. O objetivo do artigo era comparar 4 métodos, não era propor um método novo, não. E, para tanto, e aí que era a nossa conversa, eles usaram 3 bancos de dados para comparar os métodos. E aí a nossa conversa era sobre isso. Por que ainda existem trabalhos que insistem em comparar métodos usando um banco de dados. Eles usaram um banco de dados, mas, ou seja, era como se fossem 3 séries temporais, como se a gente fosse uma simulação para fazer um estudo da performance de um método e fizesse só 3 simulações. E aí, comparar os 4 métodos com base em 3 simulações. Primeiro que a simulação, nesse caso, não era controlada, porque é a natureza que gerou os dados. Então, a gente não sabe qual é o modelo verdadeiro que gerou os dados. Exato, isso. E segundo, que foram só 3 séries, do ponto de vista de trabalho laboratorial, né? Então, isso é uma coisa importante a gente relembrar, inclusive, para os nossos alunos que vão fazer, muitos vão trabalhar com simulação agora na dissertação, nas suas dissertações, que para comparar método do ponto de vista estatístico, para ver medida de performance pré-experimental, do tipo poder... se tem intervalo de confiança, qual é a probabilidade de cobertura do método, se tem estimação de parâmetro, qual é o vício, qual é o erro quadrático médio. Essas medidas pré-experimentais de performance, elas não podem depender de dados, a gente tem que imaginar elas como uma integração com respeito à distribuição conjunta, e aí nisso fica algo em função só de parâmetro. A gente quer, então, que essas medidas de performance não sejam data free, eles não podem depender de dados. Então, toda vez que a gente se depara com um trabalho que comparou métodos usando um banco de dados, ou 2 bancos de dados, a gente já percebe que não é algo que foi justo com os métodos. Não é justo com os métodos compará-los usando um banco de dados. A gente compara métodos sob cenários controlados, bem claros, dizendo, nesse quadradinho aqui, com esses cenários, para esses tamanhos de amostra, com os erros gerados desse jeito, com essas formas estruturais, o método A ganhou do método B.
Aí a gente faz 20 mil, 100 mil simulações e compara eles. E, geralmente a coisa não é tão fechadinha, não. O método A ganha em termos de poder, mas perde em termos de vício. Entendeu? Então era isso que o Fernando... É isso mesmo, Fernando? É isso, legal, é isso mesmo. Aí, porque como tem vários estudantes aí, né, e às vezes assim, grande parte para a linha de simulação, né, assim, até pelo, às vezes o tempo, o mestrado é curto, é para dar essa intuição mesmo, mas nada melhor do que a sua fala aí, né, que mostrando que, né, que não dá para você aplicar, ver, né, vamos dizer assim, a medida de eficiência daquele teste baseado apenas numa realização daquela variável aleatória, né? No caso, apenas numa série, né? Então... você me elogiar é suspeito de ser meu amigo. Mas olha só, a análise de banco de dados é muito importante quando a gente desenvolve método para mostrar como é que o método se comporta com uma vida real, porque se a gente vai aplicar o método e depois o resultado é estranho, aí já dá para desconfiar do método. Então, a gente tem que sempre usar um banco de dados reais e isso que eu fiz no artigo, que a gente fez no artigo, de não entrar tanto em se preocupar em modelar a série, isso nem é o desejável. O desejável é que a gente, de fato, explore a série mais. Isso. E aí, como eu disse, esse artigo já tinha muito tempo, a ideia já tinha 11 anos, a gente queria submeter e tal, mas nem é o preferível. O preferível é a gente realmente analisar a série, mas ela tem esse perfil, a análise, ela busca mais entender o problema, a natureza do problema, usar um método como já o método de análise e não usar dado real para comparar método. Isso é perigoso. Já falei demais. Obrigado, Fernando. Obrigado, Ivaí. Agora o Lucas queria fazer uma pergunta. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Primeiramente, parabenizar pela apresentação, né? Foi muito boa, muito didático, realmente. Eu queria fazer uma ponderação aqui, um pouco da sua fala, né? Que você falou na sua época que você estava estudando, sua professora te apresentou um problema, né? Falou assim, aí como é que eu resolvo através desse método, né? Aí eu acho que enquanto a gente está num programa de economia aplicada, uma área muito vasta do conhecimento, é muito importante a gente pensar quais vão ser as contribuições do nosso programa para a sociedade que a gente está inserida. E eu acho que o que não falta hoje é problema, né? No atual cenário que a gente vem passando. E queria te dar devolver para a gente, né? Esse problema que você recebeu na sua época, você passar para a gente agora. Quais são os problemas que você vê no atual cenário que a gente poderia trabalhar através dessa modelagem, né? Eu vejo que está crescendo no campo da estatística com essa questão da Covid, o campo da modelagem das epidemias, né? Eu acho que, assim, o que você tem visto na literatura hoje que você acha que o método Monte Carlo pode agregar para a gente continuar nesse desenvolvimento? Muito bom, Lucas. Não, é o nome do meu filho mais novo, Lucas. Muito obrigado pela pergunta, é verdade. A gente tem que pensar sempre em coisa prática. Não é na linha que você me pediu, mas alguns dias atrás, logo que o artigo foi publicado, o funcionário de um banco, não vou dizer qual banco, para não parecer comercial, mas o analista me pediu o código para rodar, que eles iam aplicar lá para analisar as séries deles de ações e tal. Então, é uma aplicação já, mas não é no sentido que você propôs, que eu acho que é bem nobre. Como é que, no momento, por exemplo, da pandemia, isso que poderia ser usado. Uma forma que eu enxergo de uso para esse teste específico é quando a gente modela dados de infecção, dos infectados de epidemia, pela Covid, os modelos, eles geralmente, os do tipo regressão, eles geram resíduos. Nesses resíduos, a gente pode interpretá-los como uma série temporal, porque os dados de caso acontecem ao longo do tempo. Então, nos resíduos, espera-se que se o modelo que está estudando os dados de infecção, e eles são muito importantes para a gente pensar na propagação, para pensar na estimativa de número de leitos que podem ser necessários, diz que agora vai ter uma terceira onda. Então, a análise, o acompanhamento e a filtragem dos dados de Covid é muito importante para planejamento, coisa de prática de salvar a vida mesmo, e coisas, às vezes, de restrição de horário, de funcionamento de coisa e tal. Então, é tudo muito prático, tudo está relacionado à gestão pública mesmo. Então, eu acho que é na direção que você está perguntando. Então, quando o modelo desse é aplicado para a decisão dos gestores, ele deveria gerar uma coisa que parece um ruído branco, que os erros, depois de limpa a série, depois dos fatores que parecem influenciar na propagação da doença, né, das infecções. Então, se um teste desse é aplicado na série e parece ter uma tendência estocástica, esse termo estocástico, leia-se outras variáveis, outros choques não pensados, também não observados, que ainda estão no ruído.
porque ainda estão no resíduo. Ou seja, volta atrás e tenta melhorar esse modelo, porque tem uns choques aleatórios aí que estão vindo do nada, que estão gerando uma tendência estocástica, e que, então, pode ser algo importante para se entender a pandemia, que a gente está deixando passar. Não deixe passar. Então, essa seria uma aplicação imediata, se eu entendi bem a sua pergunta, sabe? Isso mesmo, professor. Obrigado. Obrigado, Lucas. O professor Roberto havia levantado a mão. Roberto, você tem uma pergunta? Sim, tem sim. Boa tarde, parabéns de novo pela apresentação, tá muito bom, muito didático, enfim. A minha questão é a seguinte, olhando para a série ali, que vai um pouco na linha do Vitor, né, o que ele perguntou. Olhando ali para a série, eu pensaria, se eu fosse modelar ela, né, eu pensaria em termos de tratar ela como uma quebra estrutural, por exemplo, talvez colocar uma tendência ali depois de 2002, se não me engano, que está na metade aí, 2012, né? Alguma coisa do tipo. E, enfim, usaria os instrumentos que eu conheço, né? De quebra estrutural, dummies, tendência, esse tipo de coisa. Na sua modelagem, você, na verdade, está verificando se a variância no termo defasado, ela existe ou não existe, né? Caso ela exista, ela vai gerar esse componente aí de tendência estocástica que nós estamos observando. Minha pergunta é assim, caso isso exista, o tipo de modelagem dessa série, ela muda completamente? A gente vai ter que sair do ARIMA e cair no filtro de Kalman, ou em outro tipo de modelagem? Qual que é o impacto disso em termos de modelagem para a própria série? Obrigado, viu? Eu agradeço, Roberto. Faz todo sentido a pergunta. Eu vou ver se eu entendi a pergunta. É o seguinte, a construção do modelo de tendência linear, ele supõe que existe um termo de nível que é aditivo e um termo de tendência aditivo. E, nesse contexto, a relação a relação de autorregressividade da série pode ser que seja modelável por um ARIMA, pode ser que obedeça a um processo ARIMA, ou pode ser que obedeça a um processo de equação estrutural não linear, diferente daquele que eu mostrei, de somas, mas, independentemente disso, se faz sentido pensar que tem um nível aditivo, e se faz sentido pensar que tem uma tendência aditiva, testar se essa tendência é estocástica ou determinística é indiferente à validade de algum outro modelo que poderia ser aplicado a essa série. Então, se aquela estrutura está próxima da verdadeira forma estrutural que gera a série, esse teste é válido. A conclusão sobre o termo de tendência ter um choque, ter um ruído com variância não nula ou não, ela estará correta desde que aquela estrutura aditiva no nível e na tendência exista. Então, se você depois quer usar o modelo ARIMA e vai forçar uma tendência determinística, porque esse teste proposto aqui disse isso estará certo. A tendência, ela é determinística e estocástica, independentemente do modelo que você queira usar para modelar, para fazer previsão, ou para estimar parâmetros dentro de uma roupagem específica. O ARIMA é uma roupagem específica. A regressão é uma roupagem específica. Então, independentemente da sua roupagem, desde que o mid de T e o beta de T estejam aproximadamente bem colocados, daquele jeito como eu apresentei naquele modelo 1, esse teste poderá ser usado para você concluir sobre a existência ou não de uma tendência determinística ou estocástica. Aí, a partir disso, no modelo que você vai usar depois, você vai usar essa informação. Se você concluiu com esse teste que a tendência é determinística, depois vai usar o ARIMA, então você já sabe que vai usar o modelo ARIMA com tendência determinística. Então, vai tomar uma primeira diferença, e isso vai fazer sentido, porque no modelo ARIMA, ou aí integrado, porque tem que fazer a primeira diferença, e isso não tá errado de acordo com o que esse teste levou à conclusão. Agora, se a tendência é estocástica, aí você tem que tentar embutir esse termo estocástico lá no modelo, no ARIMA.
Aí tem que fazer isso, tem que fazer a continha e ver como é que isso é embutido lá. Se for no modelo de regressão, tem que ter um termo estocástico, não vai poder ser uma regressão usual, vai ter que ser talvez um modelo que tem uma parte aleatória, um modelo misto, por exemplo. Então, não sei se entendi a pergunta, é isso. Agora, falar a verdade, se eu fosse analisar essa série aqui, eu ia ficar muito propenso a usar regressão linear em séries temporais. Eu ia querer usar regressão. Porque, para mim, tem muito cara de ter outras variáveis econômicas e outras coisas regionais influenciando nessas quebras aqui. E, olha, essa parte aqui, ó, ela parece, se você olhar só ela, esqueça essa parte daqui para trás. Ó. Se você olhar só isso aqui, parece que ela está estacionária em nível aqui. Se você só olha aqui também. Mas quando a gente olha a série de perfil, parece ter uma tendência. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muita cautela na hora de picotar a série e analisar a parte, sabe? Porque o que parece ser um comportamento típico num trecho pequeno é, na verdade, parte de um outro comportamento, por exemplo, de tendência, no longo prazo. Então, olhando, eu não tenho essa série aqui, mas dá muita vontade agora a gente pegar a série para trás aqui, de 2000 até 2008, por exemplo. Eu não ficaria surpreso se aparecesse algo parecido com isso aqui para trás, ó. Se aqui atrás tivesse uma coisa constante, depois desse um salto, depois ficasse constante, depois dá outro salto, depois fica constante, entendeu? Periodicamente. Não sei, a gente tem que... Aí a análise de série temporal é isso. Eu tô te perguntando isso, cara, porque, assim, tem uma coisa que me incomoda, é o tal do filtro de Kalman, né? Porque a gente sempre esbarra com ele em artigos e eu não vejo ninguém dentro da econometria tão preocupado em fornecer intuição, código, em detalhar como é que ele funciona, né? Como acontece, por exemplo, em outros modelos. Então, por conta disso que essa é a minha pergunta. Entendi, entendeu? Mas olha só, você sabe por que ele é tão usado? Ele é o seguinte, no processo gaussiano, a esperança do termo xt, ele é igual à esperança do termo x menos t vezes uma constante. Essa constante tem que ser estimada. Essa constante, ela é justamente aquele coeficiente que aparece no termo de tendência linear, aquele μ t. Então, quando a gente, se é verdade que o processo estocástico é gaussiano, a partir do momento que a gente estima o μ0, os outros vão saindo, o μ1, o μ2, o μ3 vão saindo por uma relação de recorrência que é só um resultado de probabilidade. É um resultado de relação recursiva entre as esperanças condicionais num processo normal. E as variâncias, o segundo momento também tem uma relação recursiva no tempo. Então, se você tem um processo gaussiano, esqueça teste, esqueça análise, esqueça tudo isso. Pensa só em processo estocástico. Se ele é gaussiano, aí você escreve a esperança de xt é igual a uma constante vezes a esperança de xt menos 1. Aí a esperança de x2 é igual a esperança de x2 no tempo t menos 1 vezes uma constante. E aí você joga isso para os outros t's no passado. Então, uma vez estimado lá o primeiro, o μ0 e o beta0, você sai obtendo todos por recursão. Isso, quando foi proposto por Kalman, ele falou, olha, gente, vamos usar um resultado de probabilidade aqui para poder estimar esse parâmetro, já que a gente está supondo esse modelo linear. Aí eles chamaram isso, ele está fazendo um filtro, ele está puxando os dados recorrentemente para poder obter cada μt e cada beta-t. Aí chamaram de filtro de Kalman, quando, na verdade, é um resultado de probabilidade condicional e, no caso, normal, entendeu? Aí, inclusive, se você quiser depois, e a sua pergunta é muito boa, por que as pessoas, às vezes, repetem as coisas sem dar o detalhe, né? E olha para você ver, é um detalhe que não é nada especial, não. É algo que a gente vê em probabilidade, assim, passa rápido até. Você fala, tem essa relação de recursão aqui, próximo assunto, entendeu? Então, eu posso até mandar depois, compartilhar com todos, esse resultado da normal, da recursão, que é o chamado fio de Kalman. Não é um modelo, não é um método. O fio de Kalman não é um método, entendeu? Ele é o uso de um resultado de relação recursiva entre os momentos de um processo gaussiano. É isso. Perfeito, vai. Muito obrigado, viu? Eu agradeço. Mais alguma pergunta, pessoal?
Bom, se não temos mais perguntas, acho que nós podemos finalizar, né, esse seminário, reforçando mais uma vez que nós já temos agenda para o dia 6 de julho, às 15 horas, e para o dia 12 de julho, às 20 horas e 30 minutos. A lista de presença eu fecho mais ou menos 20 minutos depois desse seminário, então, por favor, quem precisar de certificado, preencha a lista de presença. E vai, mais uma vez, muito obrigado, foi uma grande aula, foi um prazer ouvi-lo, é muito didático, então fico muito feliz com a sua participação, com o seu tempo, e obrigado mais uma vez. Obrigado aos professores que têm participado do seminário, obrigado aos alunos do DECO, alunos do PPEA, convidados externos. Hoje temos aqui a Elvira, que é da Colômbia, então muito obrigado, Elvira, por participar também dos seminários. A gente fica muito feliz quando pessoas de outros lugares participam. Obrigado, gente. E vai, se quiser falar mais alguma coisa para finalizar, fique à vontade. Assim, eu quero agradecer de novo, porque eu vi muito comentário positivo, as pessoas falando coisas muito boas aqui, e eu não tive tempo de ler todas as coisas, mas agradeço muito o apoio, viu, gente? Se eu não respondi alguma coisa, porque eu não vi mesmo, pode mandar para o meu e-mail, eu terei o prazer de responder. E obrigado pela oportunidade. Diogo, sensacional sua organização, em todos os seminários que eu tenho assistido. Você sempre é uma pessoa muito metódica, ao mesmo tempo muito educada. E esse trabalho que está fazendo, eu acho muito importante. O seminário para pós é muito importante. Parabéns, viu, pelo trabalho. E obrigado a todos pelas perguntas, tá? E espero vê-los em breve. Obrigado, Ivaí. Pessoal, uma boa tarde a todos, um bom final de semana para todo mundo e a gente se vê no próximo seminário. Um abraço. Tchau. Um abraço, pessoal. Obrigadão. Parabéns aí, Diogo. Obrigado também Victor, pelo áudio. Abraço. Obrigado por participar. Tchau. Parabéns, Ivaí. Muchas gracias. Tchau, tchau. Tchau, Elvira. Obrigado.